Outro exemplo importante, né? Então, do ponto de vista de aplicação, inclusive, né, pensar numa espira, né, é uma coisa importante, né? Uma espira percorrida por corrente é importante. O que acontece quando uma espira é colocada num campo magnético? E aí, primeiro, a gente vai pensar num campo magnético uniforme. E aí a ideia é, vamos pegar essa espira, colocar num eixo e esse eixo eventualmente pode girar. E aí tem uma corrente I, que a gente vai representar por esse Izão aí, né? E a gente quer achar para esse sisteminha força e torque. Então é uma espira simples, né? Que está num campo magnético também simples, homogêneo. Bom, a força é bem direta. Para achar a força, basicamente a gente tem, na verdade, de 50. A força, como é uma espira, é uma coisa fechada, então, né, é uma curva fechada. E, né, dl vetor B, como B é homogêneo, I vai para fora, dl fica, e B fica para fora, né? E aí, né, isso daqui é a soma vetorial dos vetores dl, né, tangentes à curva descrita pela espira, que aqui pode ter formato qualquer. Como é uma soma vetorial, né, na verdade, isso aqui, para uma curva fechada, vai te dar zero. Então, a força resultante em cima da espira é nula. Logo, não há alteração no que se refere à dinâmica de translação. Então, se ela está parada, né, ela continua parada. Bom, agora a gente quer achar o torque, né? Para calcular o torque, daí primeiro vamos pensar numa espira, né, que seja de algum formato. Depois a gente vai liberar essa questão e depois, inclusive, a gente vai liberar o fato de ser homogêneo, né?
bom. Para efeito de cálculo, é mais simples começar com isso, só para a gente já tirar uma grandeza importante. Lembrando, né, que a gente está interessado em mostrar de onde é que vai sair uma grandeza importante que a gente vai precisar usar aqui algumas vezes. Então, vamos pensar aqui que o campo magnético está desse jeito. É um campo homogêneo. Então, a gente tem duas formas de ver. Tá aqui a espira. Tem uma certa origem aqui. Aqui assim é X. Aqui assim é Y. Z é para fora, nessa visão aqui. Aqui entra e aqui sai a corrente, né? Se ela sai aqui e entra aqui, então na parte da frente da espira. A espira retangular é isso aqui. Então a gente está vendo esse lado. Então corrente sai, desce, entra e lá atrás sobe de volta. Aqui temos um tamanho que vale A, porque é uma espira retangular. O lado B não aparece nessa forma aqui. Nessa outra forma de ver. Então, X, Y e Z. Então, a espira aqui tá assim. Aqui vale B, que é o lado que a gente não vê lá. Aqui vale A, que é o lado que a gente vê lá. Corrente sobe aqui. Desse lado desce aqui. E o campo magnético faz um certo ângulo, isso é B, faz um certo ângulo θ com o plano da espira, que é aqui. Deixa eu fazer mais uma linha aqui. Ou deixa eu fazer isso aqui um pouco maior, que também dá. Aqui vale θ, né? Entre B e Y. Isso aí. Nesse momento é isso que eu preciso por enquanto. Tá. Agora vamos lá calcular as coisas. Então, a gente tem aqui, como é uma espira retangular, né? Então, espira retangular formada por 4 segmentos de fio retos, de comprimentos definidos, né? Um campo magnético homogêneo. Então, a força magnética em cima dos fios a gente já sabe. Bom, aí, primeira coisa, né?
campo magnético, como é homogêneo, a gente vai ter que decompor ele em termos de x e y, né? E aí, tanto faz aqui nessa figura como naquela, tem um campo magnético aqui em x e um campo magnético em y, né? Então a gente vai ter algo tipo cosseno aqui, θ lá, e aqui tem um alfa, também pode ser útil. Então pensando ali, né? Faltou aqui também S. Então a parte em x vai ser b cosseno alfa i. Parte em y menos seno alfa j. Esse é o b. Aí, para calcular torque, né, a gente vai precisar, na verdade, primeiro calcular as forças em cima dos lados, para depois calcular os torques. Então a gente vai calcular a somatória das forças, a gente sabe que é zero, né? A gente vai calcular as forças em cima desses lados, né? Que aqui a gente não vê, que são os lados perpendiculares ao plano XY, né? Que são, então, esses lados aqui, né? E aí, para isso, IL vetor B nos dois casos, nos dois lados. A gente pode até representar aqui. Por exemplo, né? Pensando aqui como é que vai ser a força, né? A gente tem algo tipo IL vetor B, né? Então a gente vai ter um IL vetor B aqui, né? E um IL vetor B lá. Então L, B, força para baixo. Aqui a gente vai chamar isso aqui de força 2. E IL vetor B, força para cima. Aqui a gente tem uma força 1 para cima. Então, a tendência é que aconteça justamente um giro aqui. Então, a força 1 vai ser I, daí o L para ela, né? Tamanho do lado vale Bzinho e é para fora. Então, BK vetor B cosseno alfa I menos seno alfa J. Então, essa força aí vai ser I P Bzão. Então, K vetor I vai dar J, cosseno alfa J, K vetor J menos I, seno alfa I. 52. Essa é a força 1. Força 2. I também, mas o L agora, lá embaixo, é lá para dentro, porque a corrente está entrando. Então, menos BK vetorial B cosseno alfa menos seno alfa J. O que vai dar menos I B Bzão, né? Cosseno alfa J mais seno alfa I. Então,
conforme a gente já tinha pensado, né? As forças se anulam, né? Aqui a gente nem se preocupou, mas as forças, né, nos outros lados estão nesse lado aqui, né? L é para baixo, B é para lá. A força é para fora do quadro, direção Z. Lá para dentro a corrente sobe. A força lá vai ser para dentro do quadro, né? De modo que essas duas acontecem no plano XY e as outras duas acontecem na direção Z, né? A gente sabe que a força total é zero, então a somatória em Z tem que dar zero e a somatória no plano XY tem que dar zero também, conforme a gente acabou de ver, né? Então a força dá zero. Mas a gente está interessado em calcular o torque, né? Então essa força é aplicada, né, nesse pedaço de fio que está a essa distância, né, da origem. Então, pensando em torque, né, torque é algo tipo R vetor F. A gente vai ter o seguinte: o torque é 1, né? R1 vetorial F1. R1 vai ser A sobre 2J, né? Por causa que a gente está querendo calcular o torque que age, né, em cima desse segmento aqui, né, que é esse aqui, e que está a essa distância. O tamanho da coisa é A, a gente botou uma origem ali no meio, né, para simplificar as coisas. Então, vezes I, Bzinho, Bzão, cosseno alfa J mais seno alfa I. O que vai dar, bom, I, A, B, Bzão sobre 2, né? J vetor J dá zero, J vetor I dá menos K. Então, menos seno alfa K. Esse é o primeiro torque. Torque 2, algo parecido com isso, né? A posição 2 é menos A sobre 2, né? E menos I BBzão menos I B cosseno alfa J mais seno alfa I. Bom, esse menos com esse menos dá mais. Mais o J vetorial I dá menos de novo. Então dá menos I A B Bzão 2 seno alfa K 53P. Bom, aí o torque resultante é a soma dos dois. E aí, vou deixar a figura aqui, porque pode ser que eu queira usar ela. Deixa a figura aqui por enquanto. Então, o torque vai ser 1 mais 2, né? Que vai ser I, A, B, Bzão, seno alfa, K. As outras
forças que agem nesse lado que está aparecendo, nos lados de tamanho A, ela é na direção Z. E aí, se você pega e calcula R vetor F, R, né? Tá aqui a origem, R e F são paralelos. Então o torque produzido por essas aqui é zero. Só tem torque, né, nas produzidas por essa e essa. Então o torque é isso aí. Aí isto. Então, figura, né? A vezes B é a área da espira. Então, o torque resultante vai ser I, A, B, sendo alfa K, que é o A, né, é a área da espira. Mas aí a gente pode reescrever isso ainda de outra forma. Vamos calcular aqui I vetor B. Quem que é o I? Só para a gente entender o porquê que nós estamos fazendo isso. A gente tem aqui uma espira, é um retângulo, né? E aí tem a direção x, que é perpendicular ao plano da espira, então I é o versor que é normal ao plano da espira. Então vamos calcular I vetor B. É I vetor B cosseno alfa I menos seno alfa J. Bom, I vetor I dá zero, I vetor J dá K. Então isso aqui vai ser menos B seno alfa K, que é 55. Bom, e aí? Então, usando 55 em 54, o torque fica I A I vetor B. Bom, aí agora a gente tem o seguinte. I é um versor que é perpendicular a plano, né, da nossa espira. Né? Então, conforme a gente colocou lá, né, I é um versor que é perpendicular. Então, generalizando as coisas. Um versor perpendicular vezes a área. Isso aqui é o que a gente cria como sendo um vetor área. Então a gente fica com 56. O que tem de especial o vetor área? Bom, é um vetor. Então, módulo é o tamanho da área que ele representa. Direção, perpendicular à área que ele representa. Aí tem o sentido. O sentido aí tem a ver com como é que a corrente circula, né, pela espira. Né? Então o sentido a gente já fala sobre ele. Bom, agora que a gente chegou nisso daqui, continuando a história. A gente viu na parte da eletrostática mais aqui. A gente viu, né, que a gente tem uma coisa chamada momento de dipolo. Elétrico, no caso. Né? E aí a gente tem isso sendo dado, né, por basicamente dois fatores, Q e D. O que é? Q, pensando no caso do dipolo elétrico, o Q aqui vai ser o gerador do campo. Pensando no nosso dipolo elétrico elementar, uma carga Q e uma carga menos Q separados por uma distância D. Então, o Q é essencialmente o gerador do campo. Vai ter duas cargas, vai ter Q menos Q, o campo do dipolo é a soma dos campos gerados pelas duas cargas.
E o D é um fator geométrico, que lá né, já que tem uma carga pontual e outra carga pontual, essencialmente o fator geométrico que tem, o único fator geométrico que vai ter é a distância entre eles. E aí a gente tem um vetor D, cujo módulo é a distância, direção, né, é a direção da reta que passa pelas duas cargas, e o sentido lá é da carga negativa para positiva. Aqui agora a gente tem o seguinte, né? Pensando no caso magnético, então, elétrico, carga, gerador de campo. Magnético, corrente. Fator geométrico, lá era a separação. Aqui a gente tem a área da espira, né? Então, isso daqui, né? E agora sim, a gente pode introduzir o equivalente, o correspondente, o irmão dele, né? Magnético. A gente vai ter agora o momento de dipolo magnético. E aí, na verdade, né, como a gente não tem monopolos, a principal configuração vai ser justamente um dipolo magnético. E aí, o que caracteriza um dipolo magnético é justamente o seu valor do momento de dipolo magnético. Que vai valer, então, IA. O I, corrente, é o gerador do campo magnético agora. A é o fator geométrico. Então, a grandeza que a gente precisava criar, na verdade, né, era justamente o momento de dipolo magnético. Tá? E aí ele vai aparecer naturalmente aqui. E aí, de novo, pensando na figura, sem apagar a figura. Então, o torque em cima de um dipolo magnético, e aqui a gente está colocando ele inicialmente um campo magnético homogêneo, vai ser M vetor B. E aí, só para comparar, o caso elétrico correspondente um dipolo elétrico num campo elétrico, né, vou colocar aqui, P vetor E. Então, é exatamente igual. Né? E aí você pode pegar e pensar na espira como uma espira, ou você pode pensar na espira como um dipolo magnético, como sendo representada pelo seu dipolo magnético e aí com um M associado. E aí agora vem a questão, né, qual é que é o sentido do vetor A. Então agora que está ligado justamente com o sentido do vetor M. Então, para ver isso, né, pensa que a corrente está circulando desse jeito. Né? Então o vetor A está aqui, tem dois versores perpendiculares, para fora do quadro, para dentro do quadro. Com corrente circulando desse jeito, regra da mão direita. O versor apropriado é o versor que está para fora do quadro. Esse aqui também vai ser o M. Tá? Então, você tem uma regra da mão direita. Pensando em campo magnético, né? Se quiser pensar em campo magnético, com corrente circulando desse jeito, na região interna aqui, né? Então, corrente para cá, o campo magnético aqui sai. Aqui sai, sai e sai. Então, na região interna, o campo magnético sai. E aí, então, M sai. Tá? Ou regra da mão direita para o sentido de circulação. Tá? Então, tudo isso pensando que a gente está aqui com circuitos, fiozinhos. Essencialmente, a corrente está distribuída em algo que é unidimensional. E aí o momento de dipolo magnético
tem dado, né? É dado por uma expressão como essa aqui, 58. Então aqui a gente pode trocar a espira pelo seu momento de polo magnético correspondente. E eventualmente você pode trocar o momento de polo magnético correspondente por uma espira, se necessário. Então no nosso caso aqui a gente tem um M que é assim. E aí pensando no torque, M vetor B, né? M com B dá um torque para dentro, né? Se o torque é para dentro, tendência a girar desse jeito, que é o que acontece aqui, né? Com esse par de forças aí. Bom, agora que a gente fez as coisas para algo homogêneo e para um formato retangular, né? Vamos pensar num formato genérico qualquer, ainda homogêneo, mas um formato genérico qualquer para a sua espira, né? Então a gente precisava criar o M para depois continuar com esse negócio. Então a gente quer uma espira de formato qualquer. Não precisa ser plano, inclusive. Ainda B homogêneo. Depois a gente vai generalizar para um B não homogêneo. Bom, a força vai ser zero. Por causa que, inclusive, para a gente calcular a força, não tivemos nenhuma necessidade de saber o formato da espira. Então, pensando no segmento DL da espira, então, pensando nisso aqui, a gente vai ter que um torquinho, torque elementar, vai ser a posição vezes vetor dF, né, que é a força elementar nesse elemento. Mas, né, dF vai ser I dL vetor B. Então, um torque elementar na nossa espira de formato genérico qualquer, para uma dada posição. Então, o torque vai ser R vetor I dL vetor B, ou, colocando I para fora, R vetor dL vetor B. Que é 60. Bom, com isso, né, o torque basicamente é integral ao longo de toda a curva da espira, isso aqui. E integral, né, de R vetor dL vetor B.
que é 60 e... Tá. Bom, agora tem que fazer essa conta aí. Para fazer essa conta aí, vamos pensar em retangulares. Como a gente tem um B homogêneo, então B é áudio BXI, BYJ e BZK. TL áudio DXI mais DYJ mais DZK. E R XI mais YJ mais ZK. Aí a gente tem que fazer as contas. Então primeiro tem que calcular DL vetor B. Então DL vetor B, né, vai ser algo do tipo dxi mais dy mais dzk, vetor b cheio lá, né, o que vai dar bz dy, já escrevendo o resultado, by dzi mais bx dz menos bz dxj mais by dx menos bx dyk, que é linha 2. Ah, não. Peraí. Isso não é linha 2, não. Só isso. E o R vetor D, L vetor B, aí sim, vai ser algo tipo XI mais YJ mais ZK, vetorial, essa coisa aí. Então, BX DY menos BY DX e mais BX DZ BZDXJ mais BYDX menos BXDYK. Bom, é uma coisa grande e aí a gente vai pensar primeiro em cada componente, porque se a gente sabe o que acontece para cada componente, fazendo para cada componente, a gente consegue depois ver o que acontece para geral. Então, pensando primeiro na componente Z, a gente vai ter o R vetor DL vetor B componente Z vai ser X, já escrevendo, X BX TZ menos X BZDX menos Y BZDY mais Y BYDZ. Bom, a componente Z gera o torque Z.
z vai ser I integral a volta da curva x bx dz menos x bz dx menos y bz dy mais y bz, by dz. E é isso aqui. Ou seja, I, como bem homogêneo, né? Basicamente, a gente pode tirar os campos de dentro das integrais. Menos I bz integral y dy mais I by integral y dz. Isso aí. Bom, aí essas integrais têm uma certa estrutura, né? E a gente consegue ver que, de acordo com a estrutura, se faz de um jeito ou se faz de outro. Então, primeiro, integrais do tipo alfa de alfa, né? Então, x dx, y dy, ou z dz. Então, quando é alfa de alfa, pode ser assim. A gente tem que fazer a integral alfa de alfa. Legal. Isso significa ir de um alfa 1 até um alfa 2 de alfa de alfa. Mas depois tem que voltar. Bom, só que isso é alfa de alfa menos alfa 1 até alfa 2, né? Logo, alfa de alfa vai dar 0, que é, então, é assim. Então, x de x, y de y, z de z, então, y de y, né? E x de x. Então, essas duas. Aí as outras integrais, que são as integrais estão do tipo beta de alfa. Aí a gente tem que fazer a projeção da curva da espira para poder fazer. E a gente tem que projetar a espira, né, no plano alfa-beta. Conforme a gente vai desenhar aqui a figura. Então a gente tem lá um eixo que é o beta, um eixo que é o alfa,
E eventualmente vai ter um eixo que é o gama, porque a espira não necessariamente é plana. Então a gente tem uma espira lá. E aí a gente projeta essa espira lá no plano. E aí a gente tem uma curva. Essa curva é algo como isso aqui. Então aqui a gente tem alfa 1, aqui a gente tem alfa 2. Aqui a gente tem a curva beta 1 de alfa. E aqui tem beta 2 de alfa. Então a gente tem a espira, projeta no plano alfa beta, que é beta, né? Plano alfa beta tem gama como direção perpendicular, isso vai ser necessário. E aí, então, a integral de beta de alfa é igual a alfa 1 a alfa 2, beta 1 de alfa mais alfa 2 a alfa 1 de beta 2 de alfa de alfa. Então você vai de alfa 1 até alfa 2 por aqui, depois de alfa 2 até alfa 1 por cima do rosa, para poder fechar a espira. Isso é alfa 1 até alfa 2, beta 1 de alfa, alfa 2 até alfa 1 é menos alfa 1 até alfa 2, beta 2 de alfa, o que por sua vez é, colocando em evidência, beta 2 de alfa menos beta 1 de alfa de alfa. Isso é menos a área, justamente a área da espira no plano alfa beta. É beta 2 menos a parte do beta 1 da área aqui dentro. Então, o A alfa beta é a área no plano alfa beta. Aí a gente tem um versor normal a essa área alfa beta que está justamente na direção gama. Também a gente pode representar isso como a gama.
E aí a gente pode escrever também a integral ao longo da curva beta de alfa é menos a gama. Legal. Agora a gente vai para o nosso. Aí temos uma ordem importante para seguir aí. De acordo com a figura que a gente fez, de acordo com as integrais que aparecem. Para ficar claro, né? A gente tem uma ordem que é assim: alfa, beta, gama. Nesta ordem corresponde a x, y e z. Também nessa ordem. Então, x, y dá z. Positivo. Y, x dá menos z. Então, integral x dz, né? Então, pensando na coisa, né? Beta de alfa. Alfa é z, beta é x. Então, alfa é z, beta é x, gama é y. Então, menos a y. Agora, quando é y de z, o menos é da expressão que a gente tem lá, né? Então, beta de alfa. Alfa, beta. Cy dá menos x. Então, vai dar mais ax. Então, uma vez tendo isso, o torque, usando isso daí, vai ficar torque na componente z, ibx menos ay mais iby ax, ou seja, i axby menos aybx, ou seja, i a vetor b, né, componente z. Então a gente consegue escrever aqui justamente o i a vetor b. E aí, fazendo a mesma coisa para os outros, então, basicamente a gente vai ter as componentes i a vetor b do resto, então a gente consegue achar o torque. Então, vai ter um torque x, que vai ser i a vetor bx, torque y vai ser i a vetor by, e portanto o torque, né, vai ser i a vetor b. Tendo isso daqui como sendo m, ou a única coisa que a gente tem aqui é que B, ainda nesse momento, era homogêneo, né? Então, isso aqui é 7. Bom,
O M, que a gente escreveu como IA, a gente pode daí agora tentar generalizar esse M aí, para ficar, né, para outras situações. Então, tem lá um plano, tem lá uma curva, está lá uma curva qualquer, tem lá um vetor R, né? Aí tem um vetor DL, um vetor DL que é tangente à curva, aí a gente tem aqui R mais DL, né? E aqui a gente tem uma certa área, dA. Então, o vetor área, já pensando no vetor área, né, ele é meio de R vetor DL, interpretação do produto vetorial. R vetor DL da área do paralelogramo, metade da área do triângulo. Portanto, a área descrita ali é justamente meio da integral R vetor dl ao longo da curva. Consequentemente, se a gente tem alguma corrente circulando naquela espira lá, naquela curva C, a gente vai ter um momento de dipolo magnético então, M vai ser IA, que vai ser, então o jeito de escrever vai ser esse aqui, R vetor DL, para achar M associado com uma distribuição de corrente numa linha. Daí agora a gente pode estender isso daí para coisas mais gerais. Então, pensando num J, uma densidade de corrente, né, a gente pode, então, fazer o seguinte, né, M, né, vai ser algo do tipo meio, né, R vetor IDL, então, né, e aí a gente pode fazer isso como meio, né, IDL vai ser algo do tipo JDV. Então, pode ser assim, mas também pode ser assim. R vetor J sobre 2 dV. Então, essa é uma possibilidade, é outra possibilidade. E aí, integrando,
Então, isso daqui é como se fosse um dm, né? Isso aqui é uma densidade volumétrica, então, de momento de polo magnético. E aí a gente tem, então, variações dessa expressão para, eventualmente, usar em situações apropriadas. Além disso, né, além de fazer em linha e em volume, a gente pode ter extensão para uma superfície. Tá? Bom, então, campo homogêneo, investigamos. Né? Próxima aula, a gente vai fazer um exemplo interessante desses resultados aqui, e aí a gente vai depois, então, na aula seguinte, a gente vai estender esse resultado, né, para o caso de um campo magnético não homogêneo. E aí a gente tem que fazer, vai precisar de várias propriedades, então a gente vai ter que deduzir essas coisas para poder usar para esse caso. Né? Então, dúvidas aqui embaixo, curtiu, né? Dá um joinha, né? Ajuda o canal a crescer.